Em um tempo em que só os ricos desfrutavam de chocolate, uma pessoa improvável desafiou essa ideia e construiu um império de doces. Milton Hershey nasceu no dia 13 de setembro de 1857 em Derry Township, Pensilvânia. Os pais de Milton, Henry e Fanny Hershey, não eram exatamente exemplos de prosperidade. Eles mal conseguiam sobreviver, principalmente por causa das fracassadas empreitadas de seu pai. Milton viu sua família perder a fazenda porque seu pai resolveu correr atrás do ouro negro na Pensilvânia. Naquela época, o petróleo era a nova febre do ouro. O que restou foi uma família Hershey, atolada na miséria. Fanny, a esposa de Henry, já estava criando o segundo filho da família. Enquanto isso, os seus irmãos resolveram dar um pulo até a Pensilvânia para ver como estavam sua irmã e a garotinha. E o que eles encontraram foi uma situação bem complicada. Sua irmã estava pálida e exausta, assim como seu filhinho de 4 anos, Milton, que mal tinha se alimentado nos últimos dias. Os irmãos ofereceram ajuda a Henry, seu cunhado, mas somente se ele deixasse para lá essa história de petróleo e focasse em reconstruir a vida da família. E era uma proposta difícil de ignorar, considerando o estado deles. Henry concordou meio a contragosto, mas a família fez as malas e partiram. Na fazenda onde chegaram, Milton começou a ajudar a mãe a cuidar das galinhas e a vender ovos, enquanto o pai se aventurava com árvores e tentava criar peixes. Mas a harmonia não durou muito. Milton viu de perto a relação dos pais desmoronar e ficou ainda pior quando o pai simplesmente abandonou o barco indo embora de casa. Quando o inverno de 1867 chegou, o frio se intensificou tanto que manter a fazenda Hershey aquecida era um desafio hercúleo. Milton e sua irmã mais nova, Serena, ficaram doentes e, apesar de tudo o que a mãe fez para cuidar deles, Serena só piorava. Foi aí que Fanny percebeu que aquilo não era só uma gripe comum, mas a temida escarlatina, uma doença mortal que ceifava milhares de vidas naqueles tempos. E Serena não foi uma exceção. Com apenas 4 anos de idade, ela se foi, deixando um vazio imensurável na família Hershey. Essa tragédia foi um ponto de virada na vida de Milton. Aos 10 anos, ele já estava determinado a fazer o que fosse preciso para melhorar a vida dele e de sua mãe. Mais tarde, ele largou a escola e partiu para trilhar seu próprio caminho. Em 1871, aos 14 anos, conseguiu seu primeiro emprego como aprendiz para um editor local, Sam Ernst, que publicava um jornal em inglês e alemão. Mas Milton odiava o trabalho. Achava monótono e era constantemente pressionado pelo dono. Não demorou muito para Milton se cansar, e então ele teve uma ideia. Num ato de rebeldia, ele deliberadamente jogou seu sapato numa das máquinas de impressão, causando um estrago que resultou em sua demissão imediata. Para sua surpresa, sua mãe apoiou totalmente sua decisão. Então, unindo forças com sua irmã, Maddie, ela conseguiu outro emprego para Milton na confeitaria de Lancaster, que pertencia a Joseph Royer. Foi lá que Milton teve seu primeiro contato com o mundo da confeitaria. Naquela época, as receitas eram resultado de experimentação e tradições transmitidas oralmente de geração em geração. Eram poucas as receitas que estavam realmente escritas. Muitas delas precisavam ser reproduzidas puramente da memória. Por ser muito jovem, o dono da confeitaria não confiava muito em Milton para lidar com processos tão complexos. Em vez disso, o designou para lavar pratos, atender pedidos no balcão e fazer entregas de cremes e doces para os clientes. Mas a mãe de Milton sabia que se ele quisesse ter sucesso, precisava aprender sobre os produtos mais lucrativos e duradouros que a loja oferecia. Ela insistiu com o proprietário para que ele desse uma chance ao filho. Chegou até a oferecer pagar pessoalmente ao dono pela instrução, o que acabou convencendo-o. Milton mergulhou de cabeça no negócio e rapidamente se apaixonou por ele.
Logo descobriu sua habilidade para misturar ingredientes e criar doces irresistíveis. Aprendeu os segredos de onde e como comprar ingredientes, além de como precificar seus produtos. Ele se familiarizou com uma grande variedade de doces, desde caramelo até fudge de peppermints. Seu pai, por outro lado, desaprovava sua escolha e repetia incessantemente que fazer doces era coisa de mulher. Mas Milton não se deixava abalar por essas palavras. Milton passou os próximos 4 anos trabalhando para o Senhor Royer, absorvendo todos os segredos do negócio de doces. Depois de ganhar confiança em seu conhecimento e experiência, ele e sua mãe concordaram que era hora de abrir seu próprio estabelecimento. O único problema era que o dinheiro economizado por Milton ao longo dos anos não era o suficiente para começar uma loja de doces. Por sorte, sua tia e avós deram um apoio financeiro de $100, o que foi o bastante para dar o pontapé inicial no negócio. Com o apoio deles, Milton Hershey estava pronto para inaugurar seu primeiro estabelecimento aos 19 anos. Ele decidiu abrir sua primeira loja de doces na rua Spring Garden, em Filadélfia. Lá ele oferecia uma ampla variedade de doces, sorvetes, frutas e nozes. Apesar da concorrência acirrada com outras lojas de doces na região, o estabelecimento de Milton se destacou. Uma das estratégias únicas que ele adotou foi instalar um ventilador para dispersar o aroma irresistível de seus doces da cozinha para o ar externo. Dessa forma, as pessoas não conseguiam resistir ao delicioso cheiro e eram atraídas para sua loja. Uma grande onda de depressão financeira afundou as vendas dos doces. Ele tentou se manter à tona vendendo seus doces a preço de custo para outras lojas, mas logo enfrentou outro problema. O açúcar ficou muito caro e sua loja estava lutando para gerar lucro. À medida que o negócio continuava a perder dinheiro, Milton precisou recorrer aos seus avós para pagar o aluguel, até que certo dia ele recebeu uma carta dos avós informando que não poderiam mais ajudá-lo financeiramente. Eles o encorajaram a fechar sua loja e salvar o que pudesse. Aos 24 anos, Hershey se viu sem escolha se não declarar falência. Além de perder seu negócio, ele também perdeu a confiança de sua família. Desiludido, ele decidiu seguir seu próprio caminho e encontrou emprego numa loja de caramelos em Denver. A loja se destacava por sua abordagem inovadora. Em vez de usar parafina, como era comum na época, o dono utilizava leite fresco, baunilha e açúcar na fabricação dos caramelos. O resultado era um caramelo doce, macio e duradouro. Hershey ficou impressionado com o processo e decidiu ficar, trabalhando na loja por 1 ano até dominar completamente o processo de produção. Uma vez pronto para recomeçar, ele decidiu abrir uma nova loja em uma das cidades mais competitivas da América, Nova York. Voltou aos seus avós, esperando um apoio, mas para sua decepção, eles o rejeitaram e não queriam fazer parte de seus esforços. No entanto, sua tia Maddie deu uma mãozinha, emprestando-lhe dinheiro suficiente para construir sua nova loja. Ao chegar em Nova York, ele não perdeu tempo e logo encontrou trabalho na loja de caramelos de Hyler's, que tinha 2 filiais na cidade. Assim que se familiarizou com os fornecedores locais e se adaptou ao ritmo da cidade, abriu sua própria segunda loja em 1884, oferecendo seus caraméis ao estilo de Denver. Seu negócio prosperou e os nova-iorquinos não resistiram aos seus deliciosos caramelos. À medida que as vendas começaram a melhorar, ele foi persuadido por seu pai a adicionar medicamentos à loja. No entanto, essa decisão de começar a vender remédios significava desafiar uma marca já estabelecida na cidade. Os Smith Brothers Cough Drops, queridos pelos nova-iorquinos, que não viram com bons olhos essa concorrência. Nos anos seguintes,
O negócio de Milton começou a lutar lentamente, principalmente devido à forte competição na cidade, acumulando mais dívidas até finalmente declarar falência em 1886. Mais uma vez, Milton falhou. No entanto, ele não perdeu a esperança, pois sabia o que precisava fazer. Dessa vez, ele se concentrou em uma coisa: os caramelos. Retornar para Lancaster não foi fácil para Hershey. Ainda assim, ele reuniu coragem depois de algumas semanas e recorreu mais uma vez aos seus avós em busca de apoio. Ele compartilhou com eles sua nova receita de caramelo e expressou sua confiança de que desta vez teria uma chance melhor de sucesso, pois poderia obter os ingredientes localmente. No entanto, seus avós não foram receptivos. Disseram a ele que não era diferente de seu pai e que agora se tornara o azarão da família. Sem mais opções, Milton contatou seu antigo contador, William Lebkicker, que o ajudou financeiramente a se reerguer e iniciar seu negócio. Utilizando os suprimentos remanescentes de sua loja em Nova York, ele começou a produzir caramelos novamente e os vendia pessoalmente nas ruas de Lancaster. Usando leite fresco e todos os truques que aprendeu ao longo do caminho, Milton conseguiu criar o caramelo perfeito que conquistou os clientes. Ele então fundou a empresa Lancaster Caramel e, à medida que as vendas cresciam, reinvestia todo o dinheiro que ganhava em mais equipamentos e um espaço de produção maior. Embora inicialmente relutante, a avó de Milton acabou mudando de ideia após ver o progresso que ele estava fazendo e concordou em emprestar mais de $700 para a compra de equipamentos. No entanto, dessa vez, ele tinha apenas 90 dias para pagar o empréstimo. À medida que o prazo se aproximava, o pequeno negócio de Hershey estava longe de gerar o lucro necessário para quitar a dívida. Incerto sobre o que fazer em seguida, ele foi surpreendido quando um importador britânico provou o caramelo de Hershey e ficou impressionado com seu sabor único. O importador fez um pedido de uma grande remessa de caramelos, estipulando que o pagamento só seria efetuado após a chegada da encomenda em Londres e mediante sua boa condição. Milton Hershey enfrentou um dilema. Ele não tinha recursos para produzir e enviar os caramelos. Apesar da pressão de uma dívida de $700, ele decidiu buscar um empréstimo adicional de $1.000 junto a um banqueiro local. Consciente de que o banco não concederia o empréstimo, o importador optou por emprestar o dinheiro pessoalmente. Imediatamente, Hershey contratou algumas pessoas para ajudá-lo a completar a ordem e assim foi capaz de enviar seus caramelos. Nos dias seguintes, Milton ficou cada vez mais impaciente, sabendo que se não recebesse notícias do importador britânico, seu negócio estava fadado ao fracasso novamente. Apenas dias antes do prazo final, ele recebeu uma carta. Dentro estava um cheque de 500 libras britânicas, equivalente a aproximadamente $65 mil na moeda atual. Milton sentiu um misto de alívio e vergonha, mas finalmente conseguiu pagar todas as suas dívidas e seus problemas financeiros chegaram ao fim. Com a ajuda do cheque, as vendas de seus caramelos exclusivos, Hershey's Crystal, dispararam. Embora a maioria das vendas viesse da Europa naquela época, ele começou a expandir lentamente nos Estados Unidos. Em 1894, a empresa de Milton havia crescido para várias fábricas, empregando milhares de trabalhadores e gerando mais de $1 milhão em vendas. Milton Hershey, agora um dos homens mais ricos e respeitados em Lancaster, finalmente encontrou mais tempo em suas mãos e começou a buscar novas aventuras. Em uma ocasião, ele visitou a Exposição Colombiana em Chicago para explorar algumas das mais recentes inovações do mundo. No entanto, essa viagem não seria apenas uma experiência comum. Durante sua visita à exposição, Hershey testemunhou uma demonstração de J.M. Lehmann sobre a fabricação de maçãs de chocolate, uma iguaria da Alemanha.
Naquela época, o chocolate era considerado um luxo que a maioria das pessoas não podia se dar ao luxo de desfrutar. A demonstração de Lehman revelou a todos que o chocolate poderia ser produzido em massa, tornando-o potencialmente acessível a um público mais amplo. Hershey viu essa oportunidade e prontamente ofereceu para comprar todo o equipamento de Lehman, que aceitou a oferta com gratidão. Assim que retornou a Lancaster, Hershey mergulhou na experimentação da fabricação de diversos tipos de chocolate, desde o chocolate ao leite até o chocolate amargo e outros produtos derivados do cacau. Logo em seguida, ele fundou a Hershey Chocolate Company como uma subsidiária de seu negócio de caramelos. Utilizando sua antiga fórmula com leite fresco, da mesma forma que fazia com seus caramelos, Milton Hershey conseguiu replicar seu sucesso com os produtos de chocolate, conquistando a preferência do público. Ao longo dos anos seguintes, Hershey continuou a adicionar mais e mais variedades de doces, expandindo sua linha de produtos até ter mais de 100 diferentes para oferecer aos consumidores. Ao perceber que as vendas de chocolate estavam gradualmente se expandindo para a Europa e superando as do caramelo, Hershey entendeu que o futuro estava no chocolate e decidiu tomar uma medida ousada. Ele decidiu vender seu negócio de caramelo e concentrar todos os seus esforços exclusivamente na produção de chocolate. Em 1900, Hershey vendeu seu negócio de caramelo para um concorrente por uma quantia impressionante de $1 milhão. Logo em seguida, ele iniciou a construção de uma enorme fábrica equipada com maquinaria de alta tecnologia para sua nova empresa de chocolate. Essa decisão marcou uma virada significativa na carreira de Hershey, consolidando seu foco e investimento no setor de chocolate. Hershey reconheceu a importância de investir no desenvolvimento de seus funcionários, mesmo que isso significasse enviar alguns deles para aprender com concorrentes no exterior. A maioria desses funcionários teve que viajar para fora do país, já que naquela época nenhuma outra empresa na América estava produzindo chocolate de leite em massa com sucesso, exceto os suíços, que mantinham seus métodos em segredo. Embora a maioria dos funcionários enviados para aprender com os concorrentes tenha retornado sem sucesso, Hershey enfrentava outros desafios significativos. Na virada do século, a corrupção política estava se tornando um problema em Lancaster, e Hershey tomou a difícil decisão de se mudar de sua cidade natal. Ele comprou mais de 1.200 hectares de terra vazia em Derry Church e começou a desenvolver uma nova cidade inteira, tanto para si mesmo quanto para seus colaboradores. Apesar dos desafios enfrentados até então, a solução para a produção em massa de chocolate de leite estava mais perto de Hershey do que ele imaginava, em sua própria cidade natal de Lancaster. Hershey contratou um ex-funcionário de seu negócio de caramelo em Lancaster, Johnny Schmalbach. Em seu primeiro esforço, Schmalbach encontrou uma maneira de aquecer e condensar o leite sem quebrá-lo, criando um chocolate de leite com sabor suave, que lembrava o leite, com uma nota doce e rica. Além disso, o uso de leite condensado em vez de leite fresco permitiu que o chocolate fosse armazenado por meses sem que o leite se deteriorasse, o que significava que poderia ser produzido em massa e, consequentemente, ser menos caro. Embora Milton tenha vendido suas icônicas barras de chocolate desde 1900, agora, ele finalmente poderia produzi-las em massa a um preço mais baixo, de 5 centavos cada, tornando-as acessíveis para as massas e disponíveis em quase todas as lojas do país. Em 1906, as vendas das barras de chocolate Hershey superaram $1 milhão, e nos próximos 2 anos, a Hershey introduziu mais 2 produtos que ainda são sinônimos da empresa hoje: os Hershey's Kisses e as barras de chocolate de Hershey com amêndoas. Esses 2 produtos icônicos, juntamente com a barra original de Hershey,
levaram a empresa a alturas além da imaginação mais louca de Milton, fazendo milhões ao longo do caminho. Sua fábrica em breve triplicou de tamanho, tornando-se a maior fábrica do mundo. Mas enquanto as vendas cresciam em um ritmo brilhante, a cidade de chocolate dele também. A cidade de Hershey cresceu para incluir casas modernas com eletricidade, escolas, hospitais, igrejas, parques de diversão e muitos outros lugares de entretenimento, como um zoológico e um teatro ao ar livre. Já que Hershey e sua esposa não podiam ter filhos, eles também decidiram estabelecer a Escola Industrial Hershey em 1909, que se especializou em servir garotos órfãos pobres de 4 a 18 anos. Milton depois transferiu a maioria de seus assuntos e controle da empresa para a Escola Milton Hershey, como é chamada hoje, que agora controla 40% do negócio de Hershey. No entanto, enquanto a empresa de Milton crescia, a saúde de sua esposa Kitty começou a piorar. Ele já tinha perdido seu pai e sua tia Maddie logo antes de seu negócio de chocolate se desligar e tinha crescido ainda mais perto de sua mãe e esposa. Apesar de ter toda a sua riqueza e ter os melhores médicos ao seu alcance, não era o suficiente para salvar sua esposa. Em 1915, Catherine morreu de pneumonia. Depois de sua morte, Hershey não conseguia ficar em casa, então se conectou completamente ao trabalho. Ele decidiu fazer uma viagem muito necessária para Cuba. Lá, ele imediatamente se encantou com as pessoas e a comunidade e depois descobriu sobre a abundância de açúcar que o país possuía. Foi aqui que Hershey descobriu seu próximo objetivo. Ele ia construir uma fábrica de açúcar em Cuba e, ao fazer isso, construir uma cidade inteira e uma comunidade como ele anteriormente fez em Dairy Church. Com isso em mente, Hershey construiu a mais avançada fábrica de açúcar que existia, junto com casas modernas, escolas e clínicas de saúde para seus novos trabalhadores. Por causa disso, Hershey não só teve o benefício de trazer leite fresco da fábrica de açúcar da Dairy Church, mas também podia exportar seu próprio açúcar a um preço acessíveis. Quando a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914, o açúcar de repente ficou escasso e muito caro. E enquanto muitas outras empresas estavam lutando para se manter, Hershey conseguiu sobreviver à guerra usando seus próprios recursos e até fez um contrato com a Marinha dos EUA para fornecer enormes quantidades de cacau e barras de chocolate para seus soldados, expandindo a marca ao redor do mundo. Ao fim da guerra, os chocolates de Hershey superaram 20 milhões de dólares em vendas anuais, mas em breve, Milton enfrentou outra tragédia. Sua mãe de apoio, Fanny, morreu em 1920. Foi um período difícil para Milton, que naquela época estava enfrentando uma competição feroz como nunca antes. Enquanto Milton viu como outras marcas de chocolate ganharam fatias de mercado, gastando pesadamente em publicidade, ele continuou se concentrando em vender apenas alguns produtos. As vendas continuaram a subir até atingirem impressionantes 41 milhões de dólares em 1929. Hershey continuou a liderar a empresa até 1944, quando se aposentou como CEO aos 87 anos. Um ano depois, ele faleceu de pneumonia em sua cidade natal, Hershey, Pensilvânia. Após sua morte, a empresa Hershey continuou a crescer e permanece uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo, com uma capitalização de mercado de mais de 44 bilhões de dólares. Essa foi a história da gigante Hershey's. Obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Um grande abraço e até a próxima.